Bom dia. Nós vamos começar agora a mesa 13, migração desde perspectivas europeias. Eu vou falar em português e francês também, porque temos colegas do Mitra aqui, que fazem o mestrado Erasmus. Então, eu queria dizer que é um prazer estar aqui hoje, na UFRJ, na Escola de Comunicação, agradecer o convite do professor Morra, que é meu orientador, com quem eu faço mestrado na Escola de Comunicação, com pesquisa em migrações e comunicação intercultural. E queria dizer que eu sei que nós aqui somos o que existe entre a audiência e o almoço, né? Então é difícil esse horário, esse momento, mas eu tenho certeza que as apresentações aqui de todos vai alimentar bem a alma de vocês. Então, façam bom proveito, participem. Estamos aqui para isso. E depois de alimentar a alma, vamos alimentar o corpo, tá certo? Um bom dia. Bonjour. On est là entre l'audience et le déjeuner. Mais de toute façon, je suis sûr que toutes les présentations ici vont bien nourrir l'âme. Donc, moi je parle aussi en français, parce qu'on a des collègues du Mitra ici. Sont des études de master, d'Erasmus, donc ça sera bien d'être là avec vous. J'espère que vous profitez bien de la session numéro 13, d'accord? Maintenant, je vous présente les noms. Agora eu vou falar o nome dos componentes da mesa. Nós temos aqui a Adriana Costa Santos, portuguesa. Temos a Naik Gami, belga. Elas vão apresentar Criar laços e exigir direitos, mobilização solidária no contexto de política migratória repressiva em Bruxelas. Après, Gülür Danizman, de la Turquie, l'IA de Russie et aussi de la France, et peut-être un peu, oui. Les descendants des migrants d'origine turque s'installent en Turquie depuis l'Europe. Une étude sur l'histoire des migrations des descendants migrants. C'est ça? E, bom, a última apresentação é do Mário Luiz Grangeia. Olhares portugueses à imigração no Brasil. 4 imagens literárias do século XX. A apresentação do Mário certamente também vai ser interessante para a Adriana, porque vai falar de origens portuguesas. Então, nós vamos começar. Eu passo aqui a palavra para a Adriana. E, por favor. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Então, eu sou a Adriana Costa Santos, sou doutoranda em Ciências Sociais e Políticas na Bélgica e eu estou aqui com a Naike Gami, que é doutoranda em Sociologia na Bélgica também. Nós trabalhamos juntas nos últimos anos numa ONG, que é a Plataforma Cidadã de Apoio aos Refugiados da Bélgica. E então esse trabalho tem como base as nossas pesquisas, mas também esse trabalho de campo que foi desenvolvido nesses últimos anos. E vamos falar da criação de laços como mecanismo de política de integração, política migratória. Obrigada. Obrigada. Então, para começar, precisamos voltar um pouco atrás, aos anos 70, para dar o contexto de surgimento dos paradigmas atuais da política europeia de migrações. Antes dessa década, a Europa contou com uma imigração interna e também do norte de África e Turquia para se reconstruir no período de pós-guerra.
A partir dos anos 70, ao mesmo tempo que a Europa começava a promover a livre circulação interna, promove também uma nova lógica restritiva de gestão das outras migrações, de controle das fronteiras e impedimento da chegada de imigrantes, inclusive na política de asilo. Esta tendência manteve-se nas décadas seguintes até hoje e tem vindo a agravar-se. O verão de 2015 foi marcado pela crise de refugiados, principalmente da Síria, do Iraque e do Afeganistão, em que os Estados europeus mostraram falta de preparação para acolher e até hostilidade também. Em Bruxelas, um campo de refugiados surgiu no centro da cidade e a mobilização solidária deu origem à criação da plataforma cidadã de apoio aos refugiados. É sobre esta experiência que nós vamos falar no próximo slide. A plataforma desenvolve a sua missão a partir de 2 pilares principais. Primeiro é a participação concreta de voluntários no apoio aos migrantes e segundo, através deste envolvimento, a mudança de atitudes e representações sobre as migrações para criar uma sociedade mais hospitaleira. Por um lado, a política belga de migrações reflete-se num policiamento repressivo dos migrantes sem abrigo presentes no território, mas também em numerosas formas de violência administrativa, policial, simbólica e política. Por outro lado, essa repressão gera indignação e, assim, o engajamento dos cidadãos para proteger os migrantes da violência do Estado. É aí que, em 2017, uma iniciativa de acolhida de imigrantes em casas de cidadãos reuniu mais de 7.000 pessoas que ofereceram mais de 200.000 dormidas no ano. É muito. Os cidadãos belgas acolhem em suas próprias casas e assim descobrem o sofrimento e as dificuldades das rotas de imigração que são agravados pela política federal. Através de essa ajuda, eles compreendem progressivamente a complexidade do direito dos estrangeiros e as decisões políticas que provocam crises. E preciso dizer também que essas atividades foram criminalizadas. Alguns cidadãos tiveram de enfrentar processos na justiça. Mas isso não parou a mobilização. Então, no próximo slide, vamos ver. Com base na sociologia da ação coletiva e da análise cognitiva, nós procuramos entender, primeiro, os processos de politização dos cidadãos através de um engajamento concreto. Segundo, o desenvolvimento de novas práticas originais de hospitalidades a nível local. Por exemplo, que explora as questões de gênero ou a autogestão. E, por fim, queríamos perceber como estas práticas influenciam as políticas públicas de acolhimento e desafiam os paradigmas da política europeia de migrações. E aí eu passo a palavra à Adriana. Então, no próximo slide, a primeira parte da nossa análise foi desenvolvida em torno de 3 conceitos principais. O primeiro é a ideia de historicidade, a capacidade da sociedade de provocar mudanças sobre ela própria. A segundo é o conceito de repertório de ações, ou seja, os meios ou os instrumentos que são usados na ação coletiva. E, no nosso caso, nós identificamos a participação concreta dos voluntários como um meio de politização e de sensibilização da sociedade. Em terceiro, encontramos a abordagem cognitiva da ação coletiva para entender como é que esta experiência provoca a transformação das representações e atitudes sobre os migrantes. Nós constatamos que, a partir dessas ações concretas de acolhimento, os cidadãos desenvolveram uma consciência política da questão das migrações
que provoca mudanças na sociedade. Depois, no próximo slide, nós analisamos as práticas de acolhimento de duas formas. A primeira é a evolução das categorias migratórias, essas categorias de refugiado, migrante, etc., e a sua utilização a nível local. Nós observamos que a mudança de representações da sociedade civil teve um impacto também nas políticas públicas ao nível local, que contrariam essa política repressiva a nível federal na Bélgica. Concretamente, a plataforma recebeu financiamento do governo regional de Bruxelas para desenvolver estruturas de acolhimento. E nessas estruturas, a ideia é de criar também relações de confiança e de solidariedade que compensam a desconfiança e o medo que a violência do Estado provoca nos corpos e nas mentes das pessoas. O segundo aspecto dessas práticas trata da preocupação pessoal e individual dos voluntários que criam novas práticas de acolhimento. Essa mobilização ela vem sendo criada na margem do trabalho social institucionalizado e cria novas formas de participação política que ultrapassam, por um lado, os limites do voluntariado tradicional, da caridade, mas também os da militância clássica do protesto moral. Graças à construção de laços com os migrantes, os cidadãos se sensibilizam e politizam-se. Graças aos laços com os cidadãos, os migrantes se informam sobre os seus direitos e tomam decisões para uma integração na Bélgica. Como vamos ver no próximo slide, é preciso notar que esta experiência da plataforma, em que há uma valorização dos laços sociais nas práticas de acolhimento, contraria totalmente a lógica europeia do direito dos refugiados, que funciona segundo cotas, mecanismos burocráticos e que não tem em conta os fatores humanos e sociais que justificam o desejo de ficar num país e que vão ter depois um impacto na integração futura e na coesão social na sociedade. Para terminar, esta análise permite-nos constatar que a política migratória europeia, essa que é baseada no controle de fronteiras, na dissuasão, repressão dos movimentos, na violência, na suspeita, ela dá origem a mobilizações que acabam por mudá-la a nível local. Nesse caso da plataforma, os cidadãos desafiaram a gestão centralizada do governo federal, tomaram consciência das questões políticas de política migratória e aí pedem um lugar na definição dessa política migratória em que os laços sociais se tornam um instrumento de política pública ao nível local. E é tudo. Obrigada. Podemos passar ao próximo slide. Aí estão os nossos contactos e depois, se quiserem fazer perguntas, estamos aqui. Obrigada. Oi, a gente vai abrir para perguntas no final das apresentações, tá bom? Depois que todos falarem. Agora a gente passa aqui para Gunur. Vamos passar a Gunur, d'accord? Bonjour à tous et toutes, je m'appelle Guno, je suis aussi étudiante en Mitzvah en deuxième année. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de recherche, mais le travail n'a pas pu finir encore. Et pour cette raison, je vais vous présenter une préparation préliminaire pour un futur travail. Et ce projet se concentrait sur les récits de migration des jeunes adultes issus de familles origines de la Turquie, mais nés ayant grandi en Europe occidentale et qui ont choisi de s'installer en Turquie. C'est un peu compliqué. Par exemple, vous êtes une personne née, par exemple, en Allemagne. Vos parents sont bien de la Turquie ou originaires de la Turquie. Et dans un moment de votre vie, vous allez décider de déménager en Turquie. Et ce moment est contrairement les autres moments depuis l'Est vers l'Ouest, Sud vers le Nord, et une sens inverse en tant que l'échelle mondiale, mais dans le contexte de leur propre famille, a été au cœur de mon intérêt pour ce travail.
Je voulais chercher donc quels sont les motifs et les dynamiques de cette migration des descendants migrants, pourquoi certains descendants partent et certains ne partent pas, en basant sur le décrit des individus. Est-ce qu'il y a quelque chose sociologiquement intéressant derrière de ce phénomène? Et tout d'abord, j'ai commencé à faire une revue de littérature, mais en parallèle, pour découvrir le terrain, j'ai commencé à faire des entretiens préliminaires. Et entre 2019 et 2021, j'ai fait des entretiens semi-directifs avec 4 femmes, 2 viennent de la France, une Allemagne et une Pays-Bas. Ces 3 pays, ce sont les pays qui accueillent le plus grand nombre de diasporas turques. Et mon questionnaire était semi-chronologique et semi-thématique. Et les axes principaux étaient de comprendre les pull et push facteurs de l'immigration, mais aussi de voir le contexte social, économique et relationnel dans les 2 pays. Et l'un des défis de ce projet était de catégoriser ce mouvement migratoire. Et mon point de vue de départ principal était de catégoriser ce mouvement comme une migration de mode de vie. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un concept relativement nouveau qui est réalisé par Benson et O'Reilly. Ça implique le désir d'échapper à la vie citadine parce que le mode de vie occidental est basé sur les risques et les insécurités. Et cette migration implique le désir de l'individu construire une nouvelle vie dans un pays ou dans une autre vie et pour se découvrir leur orientation dans la vie. Et ici, on voit que le désir de construire une nouvelle vie implique également la présence d'un malheur et d'insatisfaction dans la vie. Dans mon cas, je pose des questions. Qu'est-ce qui c'est le malheur et des insatisfactions des descendants migrants? Et cette théorie est bien expliquée le pour et push facteurs de ce mouvement, mais ce n'était pas assez global. Parce que ça n'explique pas que le choix de destination. Je reviens sur la littérature de transnationalisme et je demande quel est l'impact des liens avec plusieurs pays. Est-ce qu'il y a des similitudes avec les théories de migration de retour, même si ces personnes qui ne retournent pas leur pays d'origine, mais leur pays d'origine de leur ascendant? J'ai trouvé quelques points communs, par exemple, selon l'immigration de retour, il y a certaines opportunités pour les personnes au niveau local et au niveau macro et social. C'est une mobilité légale. Il y a des facilités de passeport, avoir de double nationalité, etc. Et deuxièmement, au niveau familial et relationnel, il y a une accumulation de réseautage entre les 2 pays de ces personnes. Et troisièmement, il y a des raisons individuelles et micro, comme la personne peut avoir une ressource économique dans le pays de départ, en euros, et il peut dépenser en lira turque, et ça pourrait augmenter leur qualité de vie dans le pays de destination. Mais aussi, ça pourrait être lié à la qualité de la vie au plan social, ça pourrait être environnemental ou psychologique forcément. Si je reviens les résultats que j'ai récupérés pendant ces 4 entretiens, c'était assez intéressant. Toutes mes interviewées au début, qu'ils ont déclaré que la vie quotidienne en Turquie, en particulier dans les grandes villes, est plus dynamique et donc attrayante par rapport aux villes précédentes dans lesquelles ils vivaient. Ils disaient que Istanbul et Izmir, c'est trop bien, c'est trop vivant, les gens sont très sympas. Et je suis venue, j'ai décidé de rester là-bas. Mais par contre, leur famille, toutes les personnes que j'ai parlé de leur famille étaient complètement opposées à leur décision d'aller déménager en Turquie. Ils pensaient que la Turquie, c'est pas comme dans leur tête, ça pourrait être dangereux, ça pourrait être difficile à vivre. Mais ça n'empêche pas de bouger ces personnes. Et il y a un point social familial aussi, c'est que 2 personnes que j'ai fait les entretiens, qu'ils ont déclaré que l'autorité dans leur famille et leurs proches était trop forte dans la ville où ils ont grandi.
Et donc, elle ne pouvait pas agir librement là-bas, mais qu'en Turquie, elle pouvait prendre des décisions par elle-même et elle était à l'aise et plus en paix en Turquie. Et il y a aussi un côté un peu économique. Deux personnes que j'ai parlé étaient en train de finir leurs études, mais ils avaient une période de chômage en Europe. Et dans un moment, ils ont décidé de chercher l'emploi en Turquie. Et ça me rappelle un concept de Umut Eray qui prend le concept de capital culturel de Bourdieu, et ce qui implique sur l'étude de migration. Selon lui, les expériences d'immigrés se transforment également en une forme de capital culturel spécifique à la migration. Dans mon cas, le capital culturel de mes arrivées était bien sûr d'être bilingue, mais aussi avoir une capital culturelle liée à la vie occidentale. Et d'un autre côté, les trois personnes étaient mariées avec les hommes de la Turquie. Ça, c'est important parce qu'une fait son auto-analyse sur ces mariages. Elles ont dit qu'ils se sentent mieux, ils s'entendent mieux avec les hommes de la Turquie en comparaison des hommes turcs d'Europe parce que les hommes turcs de la Turquie sont plus ouverts et ils s'entendent mieux. Et ils se mariaient. Même s'ils avaient, avant leur projet d'aller vers le plus occident, et ils ont décidé de rester, se marier ou chercher encore de l'emploi. Et finalement, toutes les personnes que j'ai interrogées avaient le sentiment de n'appartenir ni à la Turquie, ni l'endroit où ils sont nés ou grandis. Cela me fait penser qu'elles ne s'agissent pas avec un sentiment d'appartenance. Ça ne veut pas dire qu'elles se sont turques, elles voulaient déménager et retourner à leur origine. Mais au contraire, c'est un mouvement avec un sentiment de non-appartenance. Et par rapport à ces résultats, mon hypothèse peut être potentiellement que la migration chez les descendants migrantes vers la Turquie est déclenchée par un mécontentement social, économique et familial. C'est un mouvement très hétérogène et très dispersé. C'est ça le plus difficile partie de l'étude, parce que, principalement en raison du fait que cette mobilité n'est pas très répandue, et les personnes sont dispersées vers la Turquie et de différents pays de l'Europe, ça me posait certaines difficultés de trouver, d'aller faire le terrain là-bas. Et je voulais aussi ajouter que le fait de mener des entretiens avec seulement des femmes n'était pas prévu. C'était une coïncidence. Mais à la fin des entretiens, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de points sur le rôle de gens dans la diaspora turque. Et ça pourrait être un futur travail qui est focalisé et détaillé sur ce domaine. Et à la fin, il y avait aussi des côtés de facilité de cette recherche, c'était que j'étais avec le même âge de ces personnes, j'étais dans le même champ, et aussi j'avais de l'expérience de vivre en France, mais j'ai des origines de la Turquie. Ça crée un climat de confiance. Même certaines personnes, à la fin des entretiens, qui m'ont déclaré que le fait de rencontrer leur histoire à la fin était en effet très réconfortant pour eux. Et ça me fait penser, et ça me fait rappeler de continuer de faire la recherche dans ce domaine-là. Et muito obrigada pour votre attention. Bom, agora vamos passar a palavra aqui para o Mário para dar continuidade à apresentação. Mário, por favor. Bon dia à tous et à todas. Bonjour. Je ne savais pas que ça serait en deux langues. Pardon pour ma délicatesse de parler seulement en português, d'accord? Olhares portugueses, a imigração no Brasil, 4 imagens literais no século XX. Essa pesquisa foi feita a partir de um edital do Programa de Apoio à Pesquisa da Fundação Biblioteca Nacional.
E eu tinha feito antes uma primeira pesquisa sobre história oral de imigrantes portugueses no Brasil a partir dos anos 50 para cá. E nesse projeto anterior eu tinha entrevistado imigrantes a partir de um recorte de donos de padarias em cidades brasileiras, porque muitos imigrantes portugueses aqui são associados com comércio e muito padaria, enfim, por causa de décadas atrás. E aí eu queria ouvir portugueses por conta de uma razão familiar. Eu sou filho e neto de portugueses e ao mesmo tempo, nesse primeiro momento, eu queria entender como é que a imigração era percebida pelos imigrantes que vieram desse período mais contemporâneo. Mas na Bolsa da Biblioteca Nacional, eu tive a oportunidade de pesquisar os imigrantes do século XIX e XX, da primeira metade do século XX, que não estariam mais disponíveis para entrevista, e aí eu captei a partir da literatura. Então eu fui até a literatura portuguesa do século XIX e XX atrás de representações da imigração no Brasil. Então eu começo fazendo uma menção, inclusive, de um trecho de um intelectual português que é fenomenal, que é o Eduardo Lourenço. Ele disse assim: temos uma espécie de voz... Eu não sou muito de gostar de ler slide, mas como ele escreve muito bem, eu acho que vale a pena. Uma espécie de voz sublimada da nossa ausência nobre, a da exceção, como a antiga de Ovídio entre os bárbaros, a voz nunca apagada de Camões, mas nada de canto imigrante. Ele está querendo falar sobre o pouco retratado que é a imigração portuguesa para cá no Brasil. Ferreira de Castro, abro um parênteses aqui, é um autor muito clássico lá em Portugal, que no Brasil é pouquíssimo conhecido. No seu romance Imigrantes e um pouco em A Selva, aprendeu o aspecto doloroso dessa tragédia subalterna e tardia, a tragédia invocável da verdadeira imigração, essa amputação de todo o nosso ser de uma identidade mais profunda do que a do lar e a do lugar. Estremecimento tanto da alma como do espírito, e não somente da vida sempre aleatória, encontrar-se-á unicamente nos grandes poetas do desenraizamento, José Rodrigues Miguel, Borges de Sena, Casais Monteiro, mas não é por essa razão que eles figuram na mitologia cultural portuguesa. Tá? Então, esse trecho aqui é sobre a imigração na literatura, que é muito pouco retratada. De certa maneira, é um objeto de estudo que a gente tem na literatura brasileira muitos personagens portugueses na literatura brasileira e poucos personagens portugueses radicados no Brasil na literatura portuguesa. Não sei, no século XIX tinha Camilo Castelo Branco e outros autores que não são objeto aqui nessa apresentação hoje. Então eu vou falar aqui sobre alguns autores e obras. São 2 homens e 2 mulheres, 2 que foram imigrantes provisórios, 2 imigrantes permanentes. O João Sarmento Pimentel e Ruth Escobar imigraram para o Brasil e não voltaram mais para Portugal. Miguel Torga e Leonor Xavier são 2 portugueses que vieram para o Brasil, mas voltaram para Portugal. E aqui eu falo sobre essas imagens literárias, de como a imigração foi retratada assim como espera, como maturação e alma dividida, e como reinvenção. Então, eu vou passar agora para uma apresentação rapidamente de como é que a ideia da pesquisa, né? O meu objetivo, identificar imagens da imigração no Brasil na literatura portuguesa e reconhecer o que mudou e o que continuou desde o século XIX. Aqui eu vou falar só sobre o século XX. E a minha questão, então, era como a literatura portuguesa retratou a imigração para o Brasil. Agora, como é que é o meu recorte? Eu fiz uma seleção a partir do acervo da Biblioteca Nacional, primeiramente 21 obras de ficção e não ficção. Eu fiz um recorte cortando, por exemplo, livros de correspondências, livros de entrevistas que não teriam uma comparabilidade, né, entre como é que... Por exemplo, livros de entrevistas que a Leonor Xavier fez, assim, eu não captei aqui nesse momento porque... não teria como comparar os entrevistados, como é que eles percebiam a imigração. Né? Então eu preferi retratar os livros de memórias, por exemplo.
A partir daí, eu tinha feito então essa recorte de 13 obras, incluindo 2 que não tinham no acervo da Biblioteca Nacional, e eu discuti também os contextos da imigração, foi uma pesquisa por fora, né? E aí depois eu, além dos trabalhos desses autores que falam sobre a imigração, né, os trabalhos em si, eu peguei algumas outras obras desses mesmos autores para também complementar essa minha pesquisa. Aí, vamos passar então, só para uma panorâmica assim, quem são esses autores, né? O João Sarmento Pimentel nasceu no século XIX e morou 60 dos quase 100 anos dele aqui no Brasil. Chama Memórias do Capitão, o livro de memórias dele. Ele foi militar, enfim, escritor, virou escritor aqui no Brasil. O Miguel Torga também é um autor muito clássico na literatura portuguesa. Ele morou no sul de Minas Gerais, Leopoldina, quando tinha por volta dos 20 anos, assim, era jovem, né? E depois ele voltou ao Brasil fazer conferências e tem esse livro Traço de União, que é uma reunião de algumas conferências e outros textos dele, que fala sobre essa relação Brasil-Portugal. E A Criação do Mundo é uma autobiografia dele, mas escrita de uma forma bem livre, enfim, como se fosse um outro personagem. A Ruth Escobar é muito conhecida no Brasil, é uma produtora teatral, uma feminista das primeiras. Ali eu cometi uma imprecisão, 2021 foi o ano de falecimento da Leonor Xavier. Eu acabei, na hora de copiar, eu ia botar 2021 embaixo, salvei em cima e aí apaguei o ano de falecimento da Ruth Escobar, que foi 2017. E a Leonor Xavier também, ela é uma jornalista muito conhecida, foi em Portugal também, mas no Brasil ela foi meio esquecida, assim. E aí uma das coisas legais do meu trabalho foi poder recuperar essas pessoas assim que aqui no Brasil acabaram ficando meio esquecidas por terem voltado para Portugal. A espera, por exemplo, essa imagem da espera, o João Sarmento Pimentel, ele é... Quanto falta 5 minutinhos? Aí, quando ele vem para o Brasil, ele vem como exilado, né? Ele era militar, ele tinha participado dos golpes que não deram certo, e aí era tentativa de contra-golpe, e quando veio a ditadura salazarista, ele teve que primeiro ir para a Galícia, da Galícia ele veio para o Brasil e depois ficou em São Paulo. E aqui ele fala sobre essa questão de como é que ele acreditava que a vida no Brasil era puramente uma espera ao tempo de voltar, acabar a ditadura lá em Portugal e ele poder voltar como é a vida como era antes. E aí ele falava isso, eu só vou falar dos trechos de negrito, assim, já íamos num momento daquela vida de turismo ou de treino para andarilhos, percebam, naquela vida de turismo ou de treino para... e aí ele encontra o Garro Coutinho, e aí ele fala assim, que é um aviador português, eles conversando, ele falou assim, olha, você está a caminhar para zero, o teu orçamento que você tinha quando veio de Portugal da Galícia, você tem que começar a trabalhar aqui, porque ele achava como era uma espera, ele nem estava procurando trabalho, assim, ele estava só assim, tipo, aguardando, vai passar aquilo lá em Portugal, eu vou poder voltar. Então, uma das maneiras de retratar a imigração no Brasil entre portugueses foi essa, de uma espera até o tempo de, poxa, a ditadura passa e eu volto, e até que ele cai a ficha nesse diálogo e ele começa a procurar trabalho. Uma das coisas que ele consegue trabalho por ser português é saber ler e escrever e poder trabalhar no comércio, né? Esse é um dos diferenciais de imigrantes portugueses. Então, a imigração como espera, essa imagem é do migração como um tempo à espera de novas condições de voltar para Portugal. Agora, a segunda imagem literária, na verdade, são duas, né? Maturação e Alma Dividida, o segundo autor, melhor dizendo, o Miguel Torga, nessa autobiografia A Criação do Mundo, ele fala sobre isso. Nada do que aprender em Agarês, eu disse, Agarês é como se fosse a terra natal dele, me servia ali. Nem os ninhos eram iguais. E aí, um trecho muito bonito dessa conferência que ele dá aqui no Brasil, a terra nativa lá continuava ainda a acenar, mas a alma dele ia se dividindo, repartida entre passado e presente e escanchada entre sobre o oceano. O novo mundo era agora uma nova pátria embutida nos sentidos, nada de raciocinado, de construído, de voluntário, assimilação apenas, impregnação indelével de tatuagem.
assim, quem gosta de estudar representações de imigração, esse livro do Miguel Torga, ele só foi lançado em Portugal, infelizmente, mas deve ter versão digital. Eu comprei quando estive lá e eu sei que é muito instigante assim a maneira como ele coloca a vida de um imigrante sob essa imagem da alma dividida, né? Eu tô no Brasil, mas a minha alma também está em Portugal. Essa questão que ela falou sobre l'acceptance, la pertinence, né? Sobre isso, o pertencimento, né? Assim, e ele se sente pertencendo a duas pátrias, né? E, enfim, e a questão, a maturação. Então, o que eu chamo dessa imagem da maturação? Dos imigrantes são tidos como sujeitos ao amadurecimento na nova terra. E a alma dividida é essa ideia de que os imigrantes se dividem entre Portugal e Brasil, entre passado e presente, né? Beleza. Agora eu vou falar das duas autoras que falam sobre a imigração como reinvenção. A Ruth Escobar, ela veio bem jovenzinha com a mãe. A mãe, ela na verdade é filha de um relacionamento extraconjugal. E aí ela, nascida nos arredores do Porto, chama Campanha, né? Campanha. E ela veio de lá porque a mãe também queria dar uma vida melhor para a filha e sentia que lá em Portugal não ia ter condições no início dos anos 50. E aí ela fala sobre, ela já era estudante e ela ia deixar para trás toda uma experiência de vida que ela já tinha, e ela dizia assim: em mim se misturavam a excitação e a dor. Certamente para os que ficaram no cais dos deixões, a dor foi bem mais intensa, até porque não partilhavam da excitação de quem ia rumo à América do Sul. Então, assim, essa reinvenção, ela depois descreve mais adiante, ela tem esse trecho que ela diz assim: animava-me a sensação de conquistar uma nova forma de existir. Ela fala sobre como é que a novidade de estar morando numa nova pátria, assim, fazia com que ela se visse como uma outra, né? Então, até o jeito de andar dela, se sentindo mais moderna, mais ágil, enfim, é muito bem escrito também essa... Estou virando o propaganda dos livros, né? Mas no fundo é isso, assim, porque a gente, quando gosta do nosso objeto de estudo, tem isso. Recomendo o livro de memórias da Ruth Escobar. Foi lançado em 2 edições, uma no final dos anos 80, outra do início em 2000, 2001. A migração como reinvenção, então, essa imagem, eu digo, ela interpreta a migração como uma oportunidade para se renovar a vida como um todo, né? É uma nova vida, ela se reinventa. E aí a mesma percepção é tida nessa também autobiografia chamada Casos Contados, também lançada só em Portugal, nesse caso, que ela diz assim: a grande revolução foi a chegada ao Brasil. A Leonor Xavier é uma autora também muito interessante. Ela veio para o Brasil como esposa de um ex-secretário de planejamento do governo Marcelo Caetano, que foi o último da ditadura portuguesa, antes da Revolução dos Cravos. Então ela veio na leva de imigrantes que sai por se sentir um outsider lá em Portugal, né, porque tinha pertencido ao governo ditatorial. E aí o marido, há 2 semanas antes de eles virem para o Brasil, ela nem sabia para onde que eles iam. Ela sabia que eles iam sair de Portugal, mas o marido fez ingerências e conseguiu um trabalho para professor de Direito na PUC de São Paulo. Então ela primeiro vai morar em São Paulo, fica 4 anos em São Paulo, o marido, são 3 filhos que ela vem com as crianças, e aí as crianças crescem em São Paulo, depois ela consegue abrir uma filial do escritório de advocacia aqui no Rio, e aí, além de professor na PUC, ele também é advogado de escritório, e aí eles vêm para o Rio. Enfim, ela também descreve muito essa transição da diferença da comunidade portuguesa lá em São Paulo para a comunidade portuguesa no Rio de Janeiro. Ela tem essa... E ela é uma escritora também muito interessante. Ela fala sobre, por exemplo, a percepção de que no Rio de Janeiro muita gente ainda ficava se olhando mais para as questões portuguesas, enquanto em São Paulo as pessoas já tinham se adaptado e estavam com um diálogo sobre questões brasileiras, né? Então tem essas percepções interessantes, assim, para uma autora que teve essa experiência de vida. Então
também é um exemplo de como é que livros de memória são boas fontes de estudo sobre imigração. E agora eu vou só chegar na conclusão. Resumindo, assim, então, essas são as imagens que eu captei a partir desses 4 autores. Tem um outro autor que eu citei ali por meio do Lourenço, que é o Ferreira de Castro, que ele tem esse livro Imigrantes, também é lindo. E esse livro ele também fala um pouco num pós-fácil pequeno, ele fala sobre a criação desse livro Imigrantes. Ele também usa essa imagem da maturação, assim como o Miguel Clóvis, o Ferreira de Castro também tem essa percepção de que a migração é um amadurecimento numa nova terra, né? Então tem muito essa coisa do amadurecimento. E o livro do... Aí eu não coloquei esse outro, mas do Ferreira de Castro, ele também fala um pouco da migração como miragem, né? Como desilusão. Então, se alguém tiver curiosidade, eu já publiquei artigo sobre as representações da migração na obra do Ferreira de Castro, e aí eu discuto essa questão da desilusão que o Ferreira de Castro coloca no personagem, mas que tem uma coisa de também ter vivido, né, como ex-imigrante, ou como imigrante provisório, como a gente queira chamar. E aqui, só para dar uma percepção, assim, um quadro geral da minha pesquisa na Biblioteca Nacional, eu coloquei aqui as imagens literárias que eu encontrei nas obras de todos os autores que eu pesquisei. Então, o Camilo Castelo Branco, num livro chamado Os Brilhantes do Brasileiro, ele mostra a imigração como uma fuga. O personagem migra para fugir de um contexto adverso lá em Portugal. O Gomes de Amorim, que é um dramaturgo muito, assim, aliás, ele escreveu em vários gêneros, né? Mas ele, nas peças de teatro, em romance, ele retratou a imigração como uma escravatura, porque, no fundo, no século XIX, muitos imigrantes portugueses vinham para substituir a mão de obra de escravizados africanos, e aí acabou que maus tratos, toda uma situação que ele realmente coloca a imigração nesses termos. Tanto que tem um livro dele que, antes de ser lançado no papel, quando foi encenado, fala a escravatura ou escravidão branca, né? Depois ele ganhou um outro título quando foi lançado, quando foi impresso a peça. A imigração como sorte também, a imigração como exploração, a imigração como mal necessário e abandono. Eu não vou me deter antes do século XIX, porque aí é outra parte, outra apresentação, mas só para vocês terem uma noção de que um quadro geral, assim, como é que a imigração de um século para o outro ganhou um novo repertório, né? Eu vi que vocês trabalham o Tilly e o Snow, né? O Snow e Benford, né? Que deve ser o autor, né? Do Análise Cognitiva. E eu sei que eu também estudei Framing Studies na pesquisa de tese, e eu meio que peguei um pouco dessa noção de enquadramento para poder pensar isso, mas eu não coloquei em termos de enquadramento nos artigos, porque, enfim, às vezes os conceitos nos ajudam, às vezes os conceitos nos prejudicam. Nesse caso, quando você quer dialogar com outras áreas, no caso eu estava publicando em revistas de estudos literários, aí eu deixei de fora o framing. Mas obrigado aqui, não sei se eu deixei contato no final ali no artigo. Não, isso daqui é só... tá, são as referências. É porque assim, se alguém tiver interesse, como eu vendi o peixe lá do Ferreira de Castro, que eu acabei não colocando nessa apresentação de hoje, se alguém tiver interesse, é esse artigo aqui, Portugueses em O Cortiço e Emigrantes, que eu escrevi com um amigo meu que eu conheci aqui na Escola de Comunicação. E aí, do Ferreira de Castro, é esse terceiro artigo. Enfim, e por último, aí sim, são os contatos. Tá? Obrigado. Bom, queria agradecer a vocês todos pela apresentação. A gente vai abrir para perguntas, mas antes, como falamos muito aqui de Portugal, de portugueses, e eu queria fazer menção a um dos meus poetas preferidos, Fernando Pessoa, que é considerado o mais universal poeta português.
e, apesar de português, foi educado na África do Sul, numa escola irlandesa em inglês. E como o Fernando Pessoa falou, navegar é preciso. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Eu queria agradecer a vocês por terem ultrapassado as fronteiras dos seus estudos, dos seus países, a audiência por ter ultrapassado a fronteira da fome, da vontade de almoçar e ainda estar aqui com a gente, e por estarem aqui para a gente poder dividir, pour faire un échange de connaissances, des études, que são très importantes. E acho que essa oportunidade é uma oportunidade para nós viajarmos dentro de nós mesmos, né? E de nos abrirmos para o contato com o conhecimento do outro. E acho que é isso que eles estão oferecendo aqui para a gente. E eu sou muito grato por isso. Eu queria, então, fazer só menção a um poema do Fernando Pessoa, que eu acho muito interessante também, que diz o seguinte: outrora eu era daqui, e hoje regresso estrangeiro, forasteiro do que vejo e ouço, velho de mim. Já vi tudo, ainda o que nunca vi, nem o que nunca verei. Eu reinei no que nunca fui. Fernando Pessoa. Bom, agora as perguntas estão abertas. Melanie, por favor, você vai fazer primeiro? Você vem aqui, por favor, Melanie. Depois tem o Guilherme já aqui, o segundo para fazer pergunta. Bom, primeiramente, parabéns, né? Então, felicitação. Marco, enfim, eu me toquei muito no trabalho do João Rossini, né, que justamente trabalha sobre a questão do se imaginar, se imaginação, e aí eu citei um recorte um pouco mais temporal. Ele está fazendo também, fez a pesquisa dele na Europa, né? E aí justamente fiz essas palavras, né, finais que você, da fuga, né, da sorte, etc. E ele trabalha também com essas metáforas, né, de monter, né, enfim, entre outras. E aí isso para talvez fazer uma ligação com o trabalho dele que, enfim, me toquei muito na questão. Bon, bien sûr, je parle en français, je pense que ça va être un petit peu plus facile. Félicitations vraiment à vous toutes. Peut-être quelque chose de transversal dans vos travaux. J'ai pensé beaucoup au cours de l'Institut Auschwitz, justement, sur la question de la protection temporaire ou cette responsabilité à protéger et qui, justement, en fonction des institutions à niveau global, européen et aussi étatique de chaque État, comment justement ça se marie, comment ça s'en cache, et les réponses justement tant de la base, enfin de la société locale, justement par rapport à des politiques restrictives, chaque fois beaucoup plus restrictives, et les réponses justement d'un niveau un peu, on va dire, régional de l'Union européenne pour des situations justement extraordinaires et qui peut-être me fait rappeler un petit peu la frontière de Roraima en disant ah bah tiens, on a une solution locale, ça va être l'intériorisation, alors finalement là il y a une situation en Pologne, alors on va actionner un instrument en fait infrarégional. Et donc ma question, ce serait plutôt justement, est-ce que vous avez eu dans vos recherches de terrain, ou dans vos questionnements, justement ces conflits en fait au niveau des réponses qui sont apportées et des principes en fait qui existent et qui sont appliqués un peu avantage, mais un peu comme on veut et selon le moment géographique, territorial, politique et social, etc. Et peut-être une question plus méthodologique, c'est juste cette implication en fait qui revient à au panel que j'ai médié hier soir sur Zernarad et Nahar. Enfin, comment justement vous positionnez, est-ce que ça a aussi évolué? J'ai beaucoup aimé, c'est la première fois que j'ai entendu ça, une recherche préliminaire à un travail préliminaire justement que tu disais
comment je vais déjà faire, je vais regarder un petit peu, je vais tâter le terrain et après je vais définir l'objet de recherche. Et ça, c'est assez novateur. Et donc la question, c'est comment justement vous parler la langue, être aussi en mouvement, être de la culture, enfin, justement comment cette interculturalité qui fait partie de vous, de votre identité, transverse aussi votre recherche sur le terrain, comment vous arrivez à résoudre un petit peu justement ça dans votre recherche. Et voilà, je ne sais pas si c'était très clair, mais les enjeux en sens de défi, mais aussi comment vous jouez avec, parce que finalement c'est beaucoup plus facile de parler la langue des informants, enfin des personnes avec qui vous travaillez, que justement passer par un traducteur. Et je voulais parler un peu sur la méthodologie que j'ai suivie. Les entretiens préliminaires, c'était un peu obligatoire dans mon cas, parce que c'est de perspective comme culture de la Turquie. Et les 10 dernières années, il y a un taux d'augmentation de fuite de cerveau dans le pays. Et la jeunesse de la Turquie, elle ne se voit pas le futur. Et elle voulait chercher la solution ailleurs à cause des problèmes politiques et économiques dans le pays. Mais à l'inverse, on a commencé à une augmentation des descendants qui viennent d'essayer de construire une vie. Et c'était, entre ces deux jeunesses, c'était un moment très bizarre. Même une personne m'avait dit que ses amis de Turquie a dit qu'elle est idiote parce qu'elle revient en Turquie. Et même si on parle la même langue, même si on a le même âge, même genre, au début, il y a une barrière entre nous parce qu'on est différents dans certaines façons. Mais avec le temps, quand je décide de passer parler des personnes, ils ont commencé à vouloir rencontrer la difficulté qu'ils ont, parce qu'elles ne peuvent pas expliquer d'autres choses. Elles ne peuvent pas expliquer pourquoi ils ont resté. Et ça devient un échange entre deux personnes, mais pas seulement une chercheuse. Il n'y avait pas une domination comme chercheur intérieur, parce que je suis étudiante, jeune, il n'y avait pas une domination. Cette manque de domination était un truc positif. Et même à la fin, une des personnes, on a fait en ligne parce que c'était pendant le Covid, un entretien, elle s'allongeait dans le canapé, et la femme a dit « j'étais comme dans une session de thérapie. Est-ce que tu comprends qu'est-ce que j'ai vécu ?» C'était des choses positives. Merci pour la question. En ce qui concerne la méthodologie, comme on l'a dit au début, Adriana et moi, on était toutes les deux d'abord bénévoles et puis travailleuses sociales et puis coordinatrices de lieux d'hébergement qui ont grandi très très rapidement à Bruxelles et en Belgique de manière générale suite à justement à cet événement de 2015 et puis des nouvelles arrivées en 2017, etc. Donc en fait, l'expérience de terrain, elle se crée progressivement évidemment sur un terrain qui était précédent à la recherche et qui donc, duquel on s'est imprégné sans savoir qu'on allait faire une recherche évidemment a posteriori, c'est pas du tout l'objectif. Donc évidemment, on se base énormément sur l'auto-ethnographie, sur la mémoire, sur des anciens échanges, sur des compréhensions progressives de certains enjeux sociétaux et du coup sociologiques qui deviennent des enjeux sociologiques. Et donc je pense que c'est sûr que on a plusieurs casquettes, on avait plusieurs rôles en même temps, mais ça nous a permis, je pense, du coup d'avoir une vision assez complète qui peut toujours être alimentée évidemment par des nouvelles réalités, parce qu'en fait le contexte européen et spécifiquement celui de Bruxelles, je pense, évolue très très rapidement. Les besoins sur place sont différents, les gens qui arrivent aussi changent. Et donc voilà, c'est une manière aussi de marquer un peu dans une temporalité certaine ce qui s'est passé, comment les choses ont évolué. Et on l'a vu aujourd'hui, on peut même mettre en lumière aussi les incohérences de la politique migratoire européenne, enfin des politiques migratoires européennes,
qui pratiquent en tout cas une politique qui est très différente d'une vague à une autre, même si j'aime pas utiliser ce terme-là. On voit que du coup les choses peuvent évoluer et donc ça nous amène à vouloir analyser ces processus-là et donc c'est en ça que je pense que nos présentations aussi sont complémentaires. Eu vou começar pela primeira pergunta sobre a questão das situações extraordinárias e as decisões políticas. Eu acho que há uma coisa que foi visível muito nas diferentes apresentações em relação à política dissuasiva de migrações que é praticada na Europa, é que muitas vezes as situações que são apresentadas como extraordinárias ou as pessoas que são apresentadas como vulneráveis são de maneira política, ou seja, a prioridade, pelo menos como a Nike explicou no início da nossa apresentação, a prioridade está sempre na repressão, no impedimento, na violência para as pessoas não chegarem. A prova está, por exemplo, em todas as mortes que há no Mediterrâneo, em todos os acordos que a Europa faz com a Líbia, por exemplo, que tem violações de direitos humanos, toda a gente conhece, os acordos que faz com a Turquia, os naufrágios quase todos os meses no Mediterrâneo que são autorizados pela Europa e que são financiados pela Europa. Por isso, eu acho que, no nosso caso, na Bélgica, e a União Europeia está mais limitada pela obrigação internacional do que motivada em respeitar direitos humanos, em promover o acolhimento, porque os dois paradigmas são contraditórios. Não se pode, por um lado, empurrar as pessoas para ir embora e, ao mesmo tempo, ter políticas de acolhimento que funcionem e que façam sentido. E por isso também nós achamos importante sublinhar essa questão dos laços e da importância das pessoas se encontrarem, de haver uma política que é mais quente, que é mais humana, que não é só uma matemática de repartir 5 pessoas vão para a França, 5 vão para a Bélgica, 5 vão para a Alemanha. Há laços que fazem com que, e acho que isso também era muito presente na sua apresentação, há razões que não são racionais e que fazem com que as pessoas migrem. Por isso eu acho que ainda mais o exemplo ucraniano é muito exemplar nessa questão. A Europa está menos preocupada com os direitos humanos das pessoas ucranianas do que com interesses geopolíticos e alianças geopolíticas. Rapidamente sobre essa questão metodológica, eu acho que a Nekia já disse uma grande parte. Nós trabalhamos esses últimos anos, tanto, por um lado, no desenvolvimento de projetos concretos, de acolhimento, de coordenação de projetos, mas também um trabalho que é político, de ser porta-voz, de denunciar a política migratória belga, e por isso eu acho que, como a Neika estava a dizer, não tendo sido previsto no nosso caminho chegar à academia, tanto mais, eu pelo menos recebi da parte da academia às vezes uma certa desconfiança dessa imagem da investigadora política, demasiado militante, demasiado interessada em tirar certas conclusões. E eu acho que, ao contrário, acho que é importante haver esse posicionamento. Eu acho que eu tenho orgulho em ser investigadora e militante, e acho que as duas não devem ser antinómicas, que essa ideia da neutralidade axiológica, em que temos de nos privar de ter opinião política para fazer boa ciência, eu acho que essa ideia é errada. E até acho que fazer esse esforço é colaborar com o sistema dominante e com as políticas que são discriminatórias contra os migrantes. Se estivéssemos todos com essa tentativa de ser neutros, não questionávamos o sistema patriarcal, racista, colonial, no qual todos nós evoluímos enquanto alunos e depois enquanto investigadores. Portanto, eu acho que me situo metodologicamente mais nessa questão. Obrigada. Eu fiquei
agora pensando em cima do que você acabou de falar, realmente é uma... Eu vou responder, porque o meu não é uma questão contemporânea, né? É uma questão que eu pego um percurso de longa duração, enfim. Mas sobre essa discussão entre o ativista, o militante e o investigador, eu acho muito curioso, assim, porque no fundo todo desenho de pesquisa, a gente pode pensar do ponto de vista do que você tem como contribuição teórica, contribuição empírica, né, contribuição científica para a ciência, mas também toda pesquisa pode ter também sua motivação política, né? Elas não são excludentes e podem ser, sim, convergentes, né? Então, quando eu estudo a imigração portuguesa, tem uma contribuição assim fala-se muito sobre os japoneses e os italianos no Brasil e fala-se muito menos, comparativamente, sobre os portugueses, que foram a principal leva dos séculos XIX e XX, né? Assim como espero que no XXI a gente vá falar muito dos venezuelanos e haitianos, né? Desenvolva massa crítica, né? Massa de estudo. Mas, assim, até para não me perder, eu acho que é importante essa discussão sobre o preconceito que se possa ter sobre o militante que vem para fazer a pesquisa, mas eu recentemente tive uma experiência muito inusitada de ter tentado uma bolsa de pesquisa, bolsa de investigação, e me perguntaram assim, mas qual é a sua atuação prática nessa área de imigrantes? Eu falei assim, mas ter entrevistado imigrantes não é prático, ter lido autores imigrantes, é porque assim, talvez, olha que curioso, né? Você percebeu essa outra não é rejeição, mas essa outra resistência. E eu tive uma resistência a meu perfil como pesquisador, porque eu não tinha tido a atuação de ter ido na Caritas, de ter ido, sabe, assim, é muito curioso, né? Então tem essa dupla, eu quis trazer isso como contribuição, porque, né, assim, às vezes você tem uma percepção assim de, existe uma virtude de conhecer o lado prático como se diz, estudos de burocracia, street level bureaucracy, né? Você conhece o street level bureaucracy porque você está na ONG, porque você está... Enfim, eu não vou me alongar porque eu quero ouvir as perguntas, mas é só trazer esse contributo. Eu queria agradecer pelas respostas e aproveitar para lembrar que esse simpósio é organizado pelo grupo de pesquisa Diaspotics, sob a coordenação do professor Mohamed. O grupo Diaspotics é um grupo de pesquisa em migrações, comunicação intercultural, da Escola de Comunicação da UFRJ. Então, e também antes das próximas perguntas, a gente tem mais duas aqui, estamos no horário ainda, mas já estamos bem perto do almoço, estamos cada vez mais perto do almoço. Eu queria lembrar que depois do almoço tem mais um painel, tá? Tem mais um painel depois do almoço, começa 14h20, é o último painel de hoje. E vou abrir aqui, tem uma pergunta do Guilherme, vou pedir para ele vir aqui fazer na frente. Na sequência, já vou fazer a pergunta da Cori também, que também pediu para fazer pergunta. Então, nós vamos ter duas perguntas em sequência, para depois finalizar com as respostas, tá bom? Obrigado a todos pelo tempo. Obrigado ao UFRJ, obrigado à Escola de Comunicação, obrigado ao Mitra, obrigado ao Erasmus, obrigado à Université Louvain. E agora o Guilherme, por favor. Bom dia a todos e todas. Felicitei pela apresentação. Muito obrigado. Contribuiu muito para a gente fazer uma perspectiva crítica aqui. Eu me identifico muito com a fala da Adriana, que de fato também assumo essa perspectiva epistemológica, metodológica, de sim ter um olhar crítico, um olhar militante também. A gente acaba sendo, até pelos vínculos afetivos que a gente faz com as pessoas que a gente trabalha, e não tem como não ser assim. Eu acho que isso a gente não pode negar na ciência também, eu acho que faz parte do nosso trajeto. E a minha pergunta até vai bem ao encontro, assim,
Mário, agora fiquei muito feliz de saber que ele foi bolsista da Biblioteca Nacional, como fui também. Nossas pesquisas, elas namoram muito, elas são muito, tem uma perspectiva bem similar a partir da representação, a partir da... Inclusive, a gente está começando um grupo de pesquisa lá no Sul, que é justamente sobre narrativas da diáspora. E a gente está tratando disso, porque eu trabalho hoje com o Letras e Comunicação, o centro que a gente está trabalhando hoje. Então, a gente tem alguma coisa já em andamento. Depois a gente toca uma ideia mais profunda sobre isso. Mas eu tenho me interessado, ultimamente, muito a diáspora como um instrumento político. E ainda mais pensando as relações do meio digital, né, da mediatização profunda, diria alguns autores, né, do bios midiático, diria Muniz Sodré. Inclusive essa bolsa, lembrando de Muniz Sodré, essa bolsa da Biblioteca Nacional, quem criou foi Muniz Sodré. Foi lá quando ainda no governo Dilma, né, antes do golpe. Eu queria saber, você pesquisando, eu estou muito interessado nisso hoje, né, de como que a diáspora como instrumento político, porque pensando na Revolução dos Cravos, a questão de Portugal, você citou um contra-exemplo até, né, de um militar que fugiu e estava aí, enfim, vendo o Brasil como um turismo. Imagina que ele estaria ganhando dinheiro lá do governo, ao contrário de outros que tiveram que ir lá e ganhar vida para não morrer, né? Se você chegou a encontrar, porque eu encontrei algumas coisas, assim, pesquisando já os árabes, né, o árabe brasileiro, porque no ambiente de diáspora a gente está mais propício, até mais protegido, até de certa forma, embora com todas as dificuldades da vida, né, migra para também poder falar aquilo que não se poderia falar. Se você chegou a encontrar alguma coisa de escritores portugueses, escritoras portuguesas, né, com relação a isso, né, se você se deparou com alguma revista, alguma coisa assim, porque justamente eu estou muito interessado nisso ultimamente, né, escrevi um artigo já no site sobre isso, né, mas mais focando, né, na Primavera Árabe, de como isso foi trabalhado. Porque, nesse contexto, embora a gente tenha um grande problema com as Big Five, né, hegemônico, que os algoritmos lidam melhor com fake news, infelizmente, perdão. Mas isso, há uma construção dentro da web diáspora, né, dentro do que a gente chama, e também dos periódicos impressos. Se você encontrou alguma coisa, enfim, falar um pouco sobre isso. Tá? E é isso, parabenizar mais uma vez o nosso encontro. Muito legal. Por favor, não, faça por favor. Rapidamente. Por favor, faça agora. Por favor, não. Vou sempre, então. Não, só fiquei, parabéns pela mesa, pelos trabalhos, fiquei também bem instigada, assim. E fiquei mais pensando, assim, eu acho que por isso até a gente poderia conversar depois, não precisa responder exatamente, mas fiquei pensando a partir dessa perspectiva de como as migrações estão sendo, enfim, os sistemas migratórios na Europa, como a gente pensar aqui, nesse momento em que começa a aparecer essa ideia de crise migratória, né, sobretudo nas regiões de fronteira, né, como a gente não cair nesses mesmos problemas, né? E outra questão que também fiquei pensando foi a questão do racismo, como vocês veem isso, no que vocês estão pesquisando, porque aqui é uma questão fundamental e eu acredito que lá também, mas não sei como que isso impacta. Nos trabalhos de vocês também fiquei pensando como vocês veem o que vocês pensam sobre essa tensão entre acolhimento e caridade, né? Porque tem uma questão que é a geopolítica, que a gente não pode, assim, a diferença de quando a gente pensa aqui, o Brasil recebendo migrantes de outras partes da América do Sul, por exemplo, tem, claro, relações de poder e tal, mas que parecem um pouco diferentes da Europa recebendo migrantes da África, da Ásia ou então da América Latina, enfim. E tinha mais uma pergunta. E a questão da militância e a academia, né? Eu tinha uma curiosidade, que a gente pode conversar depois, mas fiquei muito curiosa para saber para onde você tentou essa bolsa, porque... Não, mas justamente porque tem
uma questão interessante, né, a partir também da fala da Adriana, que é quem que pode ser, eu vou criar uma polêmica agora, mas quem é que pode ser o intelectual puro e quem é que pode ser o intelectual, quem é que pode ser o pesquisador que leva, entre muitas aspas, as matérias-primas e para onde? Eu estou me baseando, sobretudo, no que a Silvia Rivera Cusicanqui fala sobre a geopolítica. Ela fala assim, com o grupo de colonialidade, tal, a gente pensa na geopolítica do conhecimento, certo? Que isso já é uma grande questão. Mas ela fala, mais do que isso, a gente precisa pensar na economia política mesmo, do conhecimento. Assim, aonde que está o dinheiro para fazer pesquisa? Quem que pode fazer pesquisa com dinheiro, falando das coisas sérias, importantes, né? E quem que faz, enfim, aonde que a gente desenvolve nossas pesquisas, em que tipo de instituição e tal. Não são perguntas para ninguém responder exatamente, acho que são questões para a gente conversar, porque são questões que nos atravessam, assim, enquanto pesquisadores. E foi isso, desculpa por atrasar. Queria agradecer a Cori pelas perguntas relevantes e pela polêmica provocada. Queria dizer que, na verdade, a polêmica que gera reflexão ela é muito bem-vinda. Né? E estamos aqui com pesquisadores, pensadores, então acho que esse é o local para a gente pensar e refletir sobre essas polêmicas. Como o tempo já está estourado, eu vou passar para vocês responderem, vou pedir para serem sucintos. E vou começar agora, vou inverter a ordem, vou começar pelo Mário e a gente vai fazer essa ordem aqui para então encerrar o painel. Queria também lembrar que os dados de contatos dos pesquisadores eles estão nas apresentações, então mais perguntas, mais questões ou polêmicas como a provocada pela Cori, que vocês quiserem fazer depois e levantar questões e debate, eles estão aqui à disposição, deixar os contatos, então é isso. Mário, por favor. Oi, então, sobre essa questão do imigrante que vem pela questão da liberdade de expressão, assim, eles se radicaram não só no Brasil, mas na América do Norte, né, Canadá, Estados Unidos. No caso do Brasil, eu tive um contato, em vez de ser com o autor, foi com um dos meus entrevistados. Em Belo Horizonte eu pedi à comunidade de luso-brasileira que me indicassem algum comerciante, como dono de padaria no caso na época, e aí não tinha nenhum, mas eu encontrei um senhor chamado Virgolino Pereira, que esse senhor me deu um depoimento, uma entrevista de mais de 1 hora, e ele veio, assim, realmente, ele tinha se exilado aqui porque ele queria escrever, além de ser contestador do regime, ele escrevia também poesias e tal, foi perseguido, e aí eu consegui entrevistar esse senhor, tirei fotos e tal. Mas como não era meu recorte, eu vou aproveitar só no meu livro que vai sair agora ano que vem, vou aproveitar para fazer a propaganda. Irmãos de Alemar, agora é a propaganda do livro meu, né? Eu já fiz propaganda tudo. Irmãos de Alemar, Olhares Portugueses, a Imigração no Brasil. Vai sair pela editora da UFRJ, está no prelo, em revisão e diagramação, enfim. E lá esse irmão de Alemar tem uma interrogação, porque essa expressão irmão de Alemar é muito usada para os portugueses, estando no Brasil, e para os brasileiros estando em Portugal, mas existe essa irmandade mesmo. E aí essa discussão sobre racismo entra ali também. Eu vou pegar ou emendar com uma coisa que o Bruno falou sobre xenorracismo, que eu achei interessante essa ideia, porque na prática, a gente tem essa impressão com o olhar do século XXI, assim, que os portugueses hoje em dia têm uma acolhida que haitianos, ou sei lá, congoleses não têm. Mas, assim, tudo é uma questão de historicidade, como elas colocaram no início da apresentação delas, assim. No século XX, início do século XX, os portugueses estavam disputando lugar de mercado de trabalho com os brasileiros, né? Então havia racismo sim contra portugueses, enfim. E aí, daí essa pergunta, irmão de Alemar. E eu passo a palavra para o Miriam. Obrigada. Eu vou tentar
responder de maneira geral às duas perguntas, porque há pontos que se podem ligar e depois também esperar que haja mais que seja respondido. Há uma questão que eu acho que é importante, que liga a questão do Guilherme com a sua questão, que é a questão da teoria da mobilização dos recursos da ação coletiva, que é uma teoria que mostra a importância de ter recursos para se mobilizar politicamente, tanto para cidadãos no seu país, para ter luta política, como, no caso dos imigrantes, o facto de estarem num outro país, de estarem precários em termos de trabalho, de falar a língua, de ter recursos económicos, mas também o estatuto legal e a possibilidade de se mobilizar, impede muitas vezes de haver um trabalho político na diáspora. E por isso também é tão importante a mobilização de cidadãos de direito, a pleno direito, ao pé das pessoas imigrantes, mas também a reflexão crítica sobre a questão da representação, em nome de quem é que nós falamos e ter cuidado para não reproduzir discursos racistas que não são os que as pessoas de quem nós falamos gostariam de veicular. E talvez isso também se possa ligar a essa questão entre a tensão entre o acolhimento, a caridade e os direitos, é que naquilo que em que nós trabalhamos, o acolhimento de refugiados na Europa, a comparação entre os ucranianos e todos os outros é, por exemplo, que os refugiados ucranianos foram rapidamente emancipados, rapidamente acesso ao apartamento, ao trabalho, à educação, enquanto os outros são mantidos muitos anos sem direitos. E isso também os mantém numa situação de precariedade que é difícil. Por isso eu penso que, para responder também à última questão sobre essa provocação, que talvez o mais importante nesse engajamento, ou nesse compromisso ético de fazer pesquisa militante, é, por um lado, a ética em relação à metodologia científica, de ser rigoroso e aplicar instrumentos metodológicos, mas também na divulgação dos resultados. Eu acho que talvez esse seja um dos maiores compromissos éticos em relação a populações que estão precarizadas pela política, de não revelar estratégias de resistência, não contribuir para que elas sejam ainda mais precárias do que ao início da pesquisa. Obrigada. Desculpa, porque não posso falar português muito rapidamente, mas eu vou responder em francês. Então, je ne vais pas pouvoir ajouter grand-chose à ce que Adriane a déjà ajouté. Je pense que du coup, nous, dans notre optique de militante sur le terrain et aussi de chercheuse, on a toujours, entre guillemets, cette alarme de la décolonialité, cette vraie volonté de continuer à réfléchir toujours sur nos actions en tant que chercheuse et en tant que militante. Donc ça veut vraiment dire qu'on va continuer à se questionner, on va continuer à questionner nos pratiques. Est-ce qu'on le fait toujours dans un intérêt pour les personnes concernées ou est-ce qu'il y a nos intérêts qui arrivent? Ils arrivent de toute façon à un moment donné. Quelle place ils prennent? Voilà, donc toutes les réflexions éthiques qui sont centrales dans la recherche avec les personnes migrantes, mais aussi dans la militance, elles sont cruciales. Et je pense que c'est jamais acquis. C'est jamais quelque chose sur lequel on peut s'asseoir. On doit toujours continuer à se questionner et ce type de travail-là nous amène encore au quotidien à nous confronter à nos présupposés, à nos biais qui peuvent être racistes. Et effectivement, on est dans des sociétés qui sont avec une vision majoritaire blanche, qui du coup nous amène à penser l'accueil avec cette vision qui est néocoloniale, et donc du coup on doit continuellement se déconstruire par rapport à nos actions et à notre recherche. Donc ça fait partie évidemment du fil rouge de notre travail. On m'a fait une petite traduction, si j'ai bien compris. Mon sujet, ça ne se voit pas trop lié au sujet de militantisme, de racisme, mais en fait,
je vois que même si c'est dans le monde codifié, il y a des micro-discriminations dans certains endroits, dans mon cas, même dans le pays de mes interviewés. Et aussi, il y a certaines micro-discriminations, mais il y a des micro-révoltes, que c'est ce qu'il fait. Et aussi, j'ai parlé sur l'autoritarisme dans les familles des diasporas, mais je n'ai pas trop évalué qu'est-ce qu'ils protègent, qu'est-ce qu'ils vécu et qu'est-ce qu'ils essaient de protéger ces familles. Et qu'est-ce que c'est cet héritage intergénérationnel, même si ces personnes ne sont pas liées directement à la migration, mais ce qui vient à leur tête ou à leur conscience inconscient, ou bien ce qu'ils ont vécu pendant l'éducation, c'est aussi une question à réfléchir.